Bom dia, minha gente querida! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais uma manhã, mais uma reflexão, aquela gotinha diária, né, do carinho de Deus para você. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre verdade e critério. Sim. Tem uma parte grande aqui do livro que fala só sobre a busca da verdade, né? Então, no vídeo anterior eu falei sobre a ordem, né? A virtude da ordem, de priorizar atividades. Isso cria uma segurança interna, né? E hoje eu quero dizer para você sobre essa questão da ordem, mas em relação à verdade, sabe? Por quê? Porque precisamos guiar a nossa vida pela verdade, certo? Olha o que o professor Vitor fala sobre isso. Há uma diferença muito clara entre os pensadores clássicos e os modernos. Diferença clara e muito importante para nós porque a nossa época de hoje é dita pós-moderna e que nega a verdade objetiva das coisas. Isso você pode até escrever. Nega a verdade objetiva das coisas. A pior coisa que pode haver em nossa vida é um ceticismo radical quanto à verdade das coisas. Porque essa desconfiança acaba gerando uma desesperança. Olha que interessante você escrever isso. Essa desconfiança sobre a verdade gera uma desesperança, um desânimo, uma fraqueza, uma debilidade. E o que é esse ceticismo, né? Como que se vive isso? Vou falar um pouquinho para você. O ceticismo é uma espécie de doença da alma. Ela tem até um aspecto positivo, né? Que é, de fato, quando nos leva a não sermos ingênuos. Sim, de algum modo nós buscamos informações autorizadas, não é isso? Algo com autoridade, algo que fala assim, não, isso aqui é bom, né? Então buscamos um conhecimento sólido, sim, sólido. E é bom ter uma certa desconfiança para ter uma verdade mais purificada pela dúvida. Então, a crítica, a dúvida e a desconfiança vão depurando a verdade e nos tornam mais convictos até mesmo dessa verdade. Porém, a gente começa a entender que a verdade ela depende de uma reflexão. E a reflexão depende de critérios. Olha que importante. A verdade ela vem de uma reflexão, ela depende de uma reflexão. E essa reflexão depende de critérios. Sim. Então são esses critérios que eu preciso saber. Então, no nosso dia a dia, sabe o que a gente precisa fazer? É uma perguntinha. A pergunta, qual é o critério que eu utilizo para saber da verdade? Olha que interessante. Você está diante de uma situação e você tem um monte de coisa na sua cabeça, pessoas falam muitas coisas, e a perguntinha é, bom, quais os critérios que eu tenho para saber sobre a verdade da coisa? Né? A verdade dessa situação que eu estou passando. Então, você tem que ter critérios. Ou seja, como que eu averiguo a verdade sobre alguma coisa? Né? É pelos pensamentos que passam na minha cabecinha? Será? Entende? É sobre o que eu estou sentindo? Isso que diz da verdade? É isso? E você vai começando a compreender a forma como você interpreta as coisas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então isso é muito importante, minha gente. Isso é muito importante, senão a gente fica preso nos nós, assim, ó, que era pra gente já passar a página, sabe? E a gente fica grudado nas coisas, grudado em suspeitas, grudado em sentimentos e não queremos saber sobre a verdade das coisas. Então, nesse vídeo, eu dou um start, assim, eu começo a dizer pra você, ei, começa a pensar sobre as situações e você mesmo vai perceber como que você pensa sobre as coisas. Sabe? Porque às vezes nós temos uma arrogância muito grande e achamos que já sabemos. E vamos criando os fantasmas, né?
Mas por quê? Porque estamos muito presos às nossas próprias suspeitas. E eu queria dizer para você, existe Deus. Deus, é olhando para Deus que nós conseguimos ver a verdade sobre as coisas. Então é necessário esse relacionamento com Deus. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas hoje você precisa despertar para entender o quê? Para entender que um certo ceticismo, como diz Victor, é importante para desconfiar das coisas que chegam até mim, não é tudo que eu preciso agregar, né? Ok, mas eu preciso ter cuidado para saber quais são os critérios que eu utilizo para entender o que está me acontecendo. Então, fica com essa pulguinha atrás da orelha e começa a fazer agora uma análise sobre os seus próprios pensamentos. Isso é profundo, tá? Uma análise sobre os seus próprios pensamentos, a forma como você vê as coisas, certo? Então eu vou deixar essa pulguinha aí com você sobre tudo que você está vivendo hoje, na tua família, no teu trabalho. Começa a olhar assim as coisas e perceber o que te move a dizer, o que te move, o que te angustia, porque isso é um trabalho de autoconhecimento tremendo, minha gente. Isso faz dar uma claridade na vida. Que Nossa Senhora te ajude a isso, sabe? Te ajude nesse caminho de autoconhecimento. E que pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, você receba uma graça especial, que o Espírito Santo, ele ilumine o teu intelecto, ilumine a tua alma para que você possa ver o sentido das coisas, para que você possa literalmente compreender a verdade sobre as coisas. E pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos receber a bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.